Ai, 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 ui, 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 agora que a gente já está falando sobre guardar dinheiro, juntar dinheiro, economizar, a gente precisa começar a entender essa coisa chamada juros compostos. Que eu, depois, um dia no Instagram, falei que eram os músculos do meu dinheiro. Por quê? Porque os juros compostos são aqueles que vão fazer o dinheiro trabalhar para você quando você não estiver trabalhando. Ai, que coisa linda! Pois é, exatamente isso. Qual a diferença, então? Vamos primeiro entender qual a diferença entre juros compostos e juros simples, né? No juros simples, quando eu coloco lá que eu tenho R$ 100 e eu vou ganhar 14% em cima daqueles R$ 100, o que eu preciso fazer? Eu pego R$ 100, eu ponho 14% em cima e eis que tem, então, um ganho de R$ 114. Esse é o juros simples. Nos juros compostos, a matemática já é um pouquinho diferente. Se eu tenho R$ 100 e eu vou botar uns juros compostos aqui de 1% só ao ano, de 1% ao mês, escrevi errado aqui, mas de 1%, eu tenho que no primeiro mês, esses R$ 100, eles vão virar R$ 101. 100 mais 101. No segundo mês, já vai ser 101 mais 1%. Então, ele vai crescer para 102,01. No terceiro mês, vai ser 1% em cima de 102 e assim por diante. Então, não é só R$ 100 mais 1%. É 1% em cima já do que você está ganhando, que você está rendendo. Em um ano, então, você tem um ganho, você ganha R$ 12 sem fazer nada. Ai, Bruna, mas R$ 12 é muito pouco, é uma mixaria. Bom, a gente está falando de 1%. Você já imaginou que tem hoje rendimentos de 12%? E a gente está falando de R$ 100. Quanto que isso aqui seria para R$ 1.000, para R$ 10.000, para R$ 50.000? Tá entendendo a mágica do negócio? Então, em 10 anos, aqueles R$ 100, eles vão virar R$ 330. R$ 330 para mim é muita coisa, sendo que eu não fiz nada. O dinheiro trabalhou para mim. Existem várias formas de você prever, de você tentar calcular esses juros compostos. Uma delas é matemática. Matemática não é muito forte de todo mundo, né? Então, eu já te digo logo de cara que na internet tem um monte de simuladores. E eu até já falei, talvez, mas o simulador do site da mepoupe.com, ele tem simulador para tudo. E aí tem um simulador lá de juros compostos. Você diz quanto que você tem, qual é os juros, quanto tempo o dinheiro vai ficar e ele te diz no final o valor que você vai receber. Não é lindo? E onde que esses juros compostos eles agem? Onde que eles estão localizados? Bom, eles estão localizados em todos os tipos de movimentações financeiras. Eles estão na poupança, eles estão em investimentos de renda fixa, eles estão no empréstimo que você faz com o banco, com o cartão de crédito para financiar um carro, em todos os tipos de empréstimos, você vai ter juros compostos. O seu aluguel, ele sofre influência dos juros compostos. A inflação, que você vai começar, então, lembra que eu falei que você tem que começar a entender as coisas dos mundos financeiros para que esses termos, eles façam sentido para vocês? Então, pois é. Inclusive, lá no site da Me Poupe, nos simuladores, tem um simulador muito legal que ele compara empréstimo versus aluguel. E ele te mostra qual é o melhor para cada caso, dependendo do tipo de empréstimo que você vai fazer, de quanto que você vai financiar, de qual é o valor do seu aluguel, dependendo da rentabilidade, ele vai te mostrar o que é melhor, empréstimo ou aluguel. Então, para quem está pensando em comprar um apartamento, está na dúvida se fica no aluguel ou faz um financiamento, entra lá no site da Me Poupe e pesquisa isso. Só que você vai precisar de várias informações, tá? E aí, quando a gente fala sobre investimentos e tudo mais, a gente vai entender que quando a gente vai investir nosso dinheiro, a gente pode investir ele em bancos tradicionais, tipo o Banco do Brasil, Itaú, Santander, que são os bancos grandes hoje do Brasil. E que hoje a gente tem 5 grandes bancos.
A gente tem as cooperativas, que elas funcionam bem legais. Então, a Sicoob é uma cooperativa muito grande, muito famosa aqui no Brasil e que tem dado muito certo. E que, tipo assim, você não tem um dono só, você tem todo mundo é dono e eles compartilham um pouco do lucro. É uma coisa meio complexa, mas dá para buscar bastante coisa na internet. A gente tem as corretoras de valores, que é exatamente onde a gente vai conseguir os nossos juros compostos lindos e maravilhosos. Os bancos, eles também têm 1 milhão de investimentos, mas cuidado, porque os bancos tradicionais, eles têm taxas administrativas e taxas gigantescas, às vezes, que fazem comer seu dinheiro. Então, uma das colegas estava investindo em CDBDI, que é um tipo de investimento do banco, que mostra que as taxas, e aí as taxas dos bancos vão ser muito grandes. Então, corretoras de valores, elas hoje em dia você tem aos montes, várias opções, e elas foram crescendo nos últimos 3 anos. E hoje em dia você consegue corretoras com taxa zero para a maioria dos investimentos, você não vai pagar nada para a corretora. Tá? E a gente tem os bancos digitais, tipo o Nubank, que a gente acabou de abrir nossa conta digital. Ele é um banco digital, tá? Mas o Nubank, ele não tem investimentos, né? Ele não tem. As corretoras, elas são como se fossem um supermercado de investimentos. Vocês têm que pensar que ela é um supermercado. Você vai abrir seu aplicativo. Supermercado. Nossa, esse negócio de escrever e falar ao mesmo tempo é difícil, né? Então, as corretoras, elas são um supermercado de investimentos, tá? Eu tenho alguns bancos digitais, eu tenho um banco digital, por exemplo, o Banco Inter, que ele funciona como banco digital e como corretora. Você consegue gerenciar seu dinheiro lá, ele rende também, igual o Nubank, e ele ainda funciona como uma corretora. O Nubank, ele é só um banco digital. E eu tenho corretoras, como por exemplo, a BTG, a Easy Invest, que são só corretoras. E aí lá, quando você entra, você vai ter um monte de opção, que daí é isso que normalmente assusta a gente, né? A gente entra numa corretora, num aplicativo, parece super lindo, maravilhoso, mas aí você vai lá e fala assim, clica lá em renda fixa, aí aparece 1 milhão de opções, você fala, oh meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Aí você vai ver, tem fundos, tem fundo imobiliário, tem fundo disso, tem fundo daquilo, parece pão, tem 1 milhão de tipos de pão, pois é, tem vários tipos de fundos. A gente tem acesso nas corretoras às bolsas de valores. As bolsas de valores, normalmente, elas já têm umas taxas pelo dinheiro que você... Ela já tem uma cobrança maior de taxa, mas normalmente compensa. E aí é só pesquisar as corretoras com as melhores taxas. Então, nessas corretoras vai ter de tudo, tudo mesmo. Como que eu escolho o que é melhor para mim? Não tem regra, não tem receita de bolo. Infelizmente, a gente não... todo mundo é igual atividade física, dieta. Não tem receita de bolo, não tem dica mágica. É estudar e conhecer e saber qual que é melhor para cada tipo de objetivo. Cada um deles pode ter funções diferentes de acordo com o objetivo que você tem para aquele dinheiro, tá? E aí, só para a gente entender então um pouquinho melhor essa questão de renda fixa, fundo e tal, não sei o quê, vamos focar aqui na renda fixa, tá? Que é o primeiro, digamos assim, o primeiro passo. Então, a renda fixa, ela é uma forma de emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro para o banco. Exatamente. Bruna, mas isso vai dar certo? Eu vou emprestar dinheiro para o banco? Por que que isso vai ser bom? Deixa eu te falar por que isso vai ser bom. Porque aqui no Brasil, a gente normalmente quer fugir de juros. Porque os juros compostos, eles são o terror de quem pega dinheiro emprestado. Já viu cartão de crédito que você pega R$100 e daqui a pouco aqueles R$100 viraram 5 mil e você não sabe como? Pois é, porque a taxa de cartão de crédito são absurdas. Mas os juros compostos, eles são o amor de quem empresta, porque ao mesmo tempo em que aqui no Brasil você tem altas taxas de juros para quem pega emprestado, o retorno para quem empresta dinheiro também é muito bom. Então, essas taxas de juros elevadas do Brasil, elas são muito boas para quem aprende a emprestar o dinheiro para as pessoas. E aí, você quer fugir disso aqui quando você está pegando dinheiro emprestado. Pois bem, a renda fixa, você vai lá e empresta dinheiro para o banco,
tá? O que o banco vai fazer? Eu posso emprestar dinheiro tanto para um banco público quanto para um banco privado. E o que o banco vai fazer com esse seu dinheiro? O banco vai pegar esse seu dinheiro e vai emprestar para uma terceira pessoa que está lá fazendo um empréstimo, um financiamento de imóvel, financiando um carro. Ele vai emprestar o seu dinheiro para uma terceira pessoa. E aí você emprestou o seu dinheiro com uma taxa de retorno, o banco vai te devolver esse dinheiro. Ele tem que te devolver, ele vai te falar quando você compra um título do governo, um título do banco, ele já fala na hora qual vai ser a taxa de retorno, né? Qual vai ser os juros que ele vai te devolver esse dinheiro. Então, ele vai te devolver com 6%. Mas aí o banco, ele pega e empresta esse dinheiro para uma pessoa, pagar o cartão de crédito, por exemplo, fazer uma coisa, a 13%. E é aqui que o banco ganha dinheiro. É nessa sacada que o banco ganha dinheiro. É nessa diferença de valor de 13% para 6% que o banco vai te devolver esse dinheiro, que a gente chama de spread bancário. Você só precisa entender que é o seguinte: o banco tem que ganhar dinheiro, certo? Ele é uma empresa, assim como a maioria das nossas empresas. Eu tenho uma empresa e eu quero ganhar dinheiro. Quem acha que a empresa é só para fazer benfeitorias e prestar um serviço, não. O fundo, a finalidade de qualquer empresa tem que ser ganhar dinheiro. E é dessa forma que o banco ganha dinheiro. Mas, se o banco está ganhando dinheiro, emprestando para alguém, bom, pelo menos eu estou ganhando uma parte desse dinheiro, não é mesmo? E é esse tipo de pensamento que eu quero que vocês entendam. É esse tipo de pessoa que eu quero que vocês sejam. E não esse tipo de pessoa. Ou quando for, saiba onde você está, o que você está fazendo, qual é o valor certo do empréstimo e tudo mais, certo? E aí aqui no Brasil a gente tem mais uma coisa muito interessante quando a gente vai pensar em pegar empréstimos, tá? É que 80% dos empréstimos hoje no Brasil, eles estão concentrados em 5 grandes bancos. O que isso significa? Que a concorrência, ela quase não existe. E ela é muito difícil para os bancos pequenos. Se você, às vezes, for atrás, pesquisar e tiver algumas garantias e que você consegue pesquisar tudo na internet hoje, você consegue pegar empréstimos mais baratos, às vezes de bancos menores, e não ficar sempre nos mesmos, tá? E Bruna, mas e aí? Eu vou emprestar dinheiro para o banco vai me devolver esse dinheiro e tudo mais? A única coisa que você tem que se preocupar quando você for pesquisar aonde você vai colocar dinheiro é saber se aquele fundo, se aquele dinheiro onde você está investindo, se aquele título que você está comprando, ele tem garantia do FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito, tá? Que ele garante que os investimentos até X valor lá, não lembro de cabeça, mas R$250 mil por CPF, eles têm garantia de que vão ser devolvidos caso o banco quebre, tá? E é isso que você tem que tomar, é a única coisa que você tem que se preocupar quando você for fazer qualquer investimento. Tem garantia da FGC? Então, beleza. E aí, não colocar tudo num bolo só. Sai distribuindo para diferentes tipos de fundos, certo? Então, passei esse momento e descobri que a gente já está aprendendo alguns termos novos, FGC, spread bancário, e aí você está entrando nesse mundo e aí você descobre que existem algumas siglas, né? Quando eu invisto dinheiro num banco público, eu começo a ouvir, eu aprendo que existem o tipo de investimento que eu faço é, por exemplo, um investimento no Tesouro Direto. Eu vou dar dinheiro para o governo emprestar dinheiro para os outros. É daí que sai dinheiro para financiamento de casa própria, dos programas do governo, de financiamento, tudo mais, tá? Quando eu invisto dinheiro para o banco privado, eu posso ter tipos de investimento de renda fixa, por exemplo, de CDB. Esse é um tipo de investimento, tá? E aí, esses investimentos, eles vão estar atrelados a alguns termos. Por exemplo, no Tesouro Direto, você está ligado diretamente à taxa Selic. Já ouviu falar dela nas notícias? Pois é. O outro índice que a gente costuma ouvir é o tal do CDI. Lembra que eu falei que no Nubank a gente tem 100% o CDI, ele rende
o Nubank ele rende 100% do CDI, mas afinal, o que é CDI? Então, eu vou explicar. Então, os investimentos do tipo CDB, de renda fixa, eles são indexados ao CDI, certo? Então, beleza. Taxa Selic. O que é a taxa Selic? A primeira coisa que você tem que entender e começar a se familiarizar, além das notícias aí do jornal. A taxa Selic, ela é a taxa mãe das taxas de juros. É ela que controla os mecanismos de preço do mercado. E como que ela faz isso? Ela vai controlar a lei da oferta e da demanda. Teoricamente não, mas se eu tenho um aumento da taxa Selic, eu tenho um aumento da taxa de juros. E aí, o que eu faço? O governo, quem faz essa decisão é o governo, tá? O governo, ele vai fazer os seus ajustes, ele vai precisar fazer ajustes e ele vai fazer os ajustes mexendo aqui na taxa Selic. Uma das formas que ele mexe nas contas é mexendo na taxa Selic. Se eu aumento a taxa Selic, eu aumento a taxa de juros, eu aumento o valor dos produtos, eu aumento o valor dos empréstimos. E aí, consequentemente, as pessoas começam a comprar menos. No que as pessoas começam a comprar menos, eu tenho muita oferta e pouca demanda. O que acontece? As empresas começam a fazer promoções, os preços caem. E aí, nisso, a gente vai fazendo, o governo ele vai fazendo uma balança, ele vai balanceando de acordo com as necessidades a taxa Selic, e a inflação. Não vou me aprofundar muito aqui, porque a inflação é uma coisa um pouco mais complexa. Mas você tem que entender, então, que o governo ele usa disso para mexer nas taxas para conseguir controlar a inflação. E nem sempre a inflação vai ser algo ruim, tá? A inflação ela pode ir flutuando e à medida que o país vai crescendo, a inflação pode ir crescendo, mas ela tem que ser de uma forma controlada, tá? Então, a taxa Selic, só para vocês terem uma ideia, em 2015, ela chegou num patamar de 14,25%. Para quem emprestava dinheiro, nossa, era o paraíso, certo? Você podia emprestar dinheiro para o Tesouro Direto com 100%, 110%, quantos fosse de rendimento acima da Selic, por exemplo, da taxa Selic, e olha só o tanto que você ia ter de retorno. Em 2018, já caiu um pouquinho e ficou bastante tempo em 6,5%. Hoje, agora em julho, teve uma grande queda e a gente está com a menor taxa Selic da história do país. Ela chegou a 2% agora em julho, depois do último corte. E isso é que é o legal de você começar a acompanhar as notícias e começar a entender o que isso significa. Mas, Bruna, isso quer dizer que se eu tinha um dinheiro investido no Tesouro Selic, que rendia a taxa, no Tesouro Direto, que rendia em cima da taxa Selic, e aí ela rendia antes 14,25%, e agora ela está rendendo 2%, quer dizer que eu perdi meu dinheiro? Não, tá? Só quer dizer que o seu dinheiro está rendendo menos. É só isso, certo? Então, a taxa Selic, só para vocês entenderem, ela é usada quando um governo, como o nosso do Brasil, ele pega dinheiro emprestado de outro governo. E aí, qual é a taxa de juros que ele decide que ele vai... Qual é a taxa de juros que ele vai usar, então, para devolver o dinheiro para esse outro governo? É a taxa Selic, tá? Então, a taxa Selic, ela serve aí como a taxa básica de juros, que é como fala. E aí, por exemplo, qual a diferença entre investir numa Selic ou investir numa poupança? Bom, quando você investe na Selic, Tesouro Direto, por exemplo, você está recebendo 100% do valor da Selic, ok? No caso da poupança, a gente tem os seguintes indicadores. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança ela rende 6% ao ano,
mais uma taxa que eu aprendi que chama taxa ridícula, tá? Mas é uma taxa que a gente não precisa se preocupar muito. Quando a Selic está rendendo a menos de 8,5%, como é o caso que a gente está vendo agora e desde 2018, a poupança ela rende 70% da Selic. Então, lembra quando eu falei que qualquer coisa era melhor do que a poupança? Pois é, a Selic, que é vamos dizer assim, é por onde a porta de entrada nos investimentos, que quando as pessoas começam a investir no Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o governo, e é um dos investimentos mais seguros que tem. Quando você começa nessa porta de entrada, a poupança ela já está rendendo só 70% da Selic. E aqui, o Tesouro Direto, ele tem... Você consegue tirar o seu dinheiro no mesmo dia. É a mesma coisa da poupança. E mesmo com o imposto de renda, ainda sai mais vantajoso do que o investir na poupança, certo? E aí, o segundo termo, então, por exemplo, que eu falei, as outras rendas fixas, elas são mensuradas pelo CDI. O CDI, então, ele é uma referência, ele não é um investimento. Então, quando eu invisto num CDB a 100% do CDI, eu estou usando o CDI como referência para a taxa de juros daquele investimento. Eu posso ter investimentos de 110% do CDI, 140% do CDI, enfim. Qual a diferença entre o CDI? O CDI, ele é essa referência do investimento, tá? E ele é a taxa de empréstimo de quando um banco empresta dinheiro para outro banco. Então, eu tenho 2 bancos e eles, às vezes, fazem movimentações financeiras entre eles. Um empresta dinheiro para o outro. Por quê? Porque um banco, ele nunca pode ficar negativado, tá? Ele, às vezes, acaba que num dia ele emprestou mais dinheiro do que ele recebeu e aí, às vezes, ele fica negativado. Ele não pode fazer isso. Ele tem que sempre estar pelo menos no 0 a 0. Então, os bancos, eles fazem movimentações entre eles. E essas movimentações, elas são regidas por essa taxa do CDI. Essa é a única diferença. E o CDI, ele está sempre muito próximo da Selic. Ele é um pouquinho abaixo da Selic. Então, por exemplo, hoje que a gente está com 2% de taxa de juros da Selic, o CDI ele está hoje a 1,95%. Onde que você vê isso? No Google. A santa mãe dos ignorantes. É só pesquisar no Google. CDI hoje, aí vai aparecer esse valor. Selic hoje, vai aparecer esse valor. Então, sempre que você precisar de qualquer informação, tá tudo na internet. Não tem pra onde correr, tá? Então, a partir de agora que a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre investimentos, e vocês vão entender mais algumas coisas, a gente vai falar CDI, taxa Selic, renda fixa, e depois, mais pra frente, eu vou explicar melhor os tipos de renda fixa, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, mas pra gente, pelo menos, ter uma visão geral de como que funciona desse negócio de investir em juros compostos. Como que pode ser feita essa brincadeira e esse joguinho de ganhar mais dinheiro sem fazer nada, só investindo nos lugares certos. E é isso. Espero que tenha dado para entender. Se o miolo tiver queimado aí um pouquinho, você volta o vídeo, assiste de novo e a gente se vê na próxima aula.